Beleza, pessoal? Bora lá fazer um vídeo com vocês, bater um papo com vocês sobre viés, tá? Vou dar algumas dicas sobre viés e vou responder um amigo, grande amigo aí do canal, que é o Giba. Bora lá? Bom, gente, para começar, ô Giba, você me faz uma pergunta: como que é feita a questão do viés, né? Esses rolos de viés, se a gente compra pronto, como é que a gente faz? Bom, Giba, eu tô aqui com uma malha, eu vou cortar esse viés aqui de malha, tá? Que esse aqui é para um outro produto que a gente está fazendo, né? Essa é uma malha crua, fica até aí a mostra para o meu amigo Kaká. Bom, ele me fez uma pergunta sobre malha crua essa semana. Mas bora lá responder o Giba aqui, bater um papo sobre viés. Vou aproveitar esse primeiro vídeo para poder bater um papo com vocês. Primeiro, é uma pergunta que me fazem aí, né, constantemente: Júlio, qual é o sentido em que eu corto o viés, tá? Gente, está aqui um pedaço de malha, tá? Que está cortado exatamente para poder fazer viés, tá? Nesse caso, nós temos aqui uma malha tubular. O que é que vem a ser malha tubular? Vou pegar aqui uma folha qualquer aqui e vou fazer para vocês um rabisco. Algumas malhas, elas são tecidas desse sentido, no sentido de tubo, tá? Então a medida dessas malhas é multiplicada por 2, tá? E algumas malhas, elas são assim. Então essa aqui é a tubular, né, TB, e essa aqui é RM ou ramada, tá? Isso para poder vocês entenderem o que eu quero dizer. O que vem a ser uma malha tubular, né? Ela, como eu disse, ela é tecida em tubo. Esse tipo de malha, no caso de corte de viés, ela tem um pouco maior de aproveitamento. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Bom, ela tem um pouco maior de aproveitamento. Muita gente fica na dúvida: como é que eu corto a minha malha? Como eu saber o lado que eu corto? Vou levar para vocês entenderem aqui, gente. Eu vou dobrar essa malha, ela que está aberta, ela dá 90 centímetros, tá? Isso quer dizer que de comprimento, se ela fosse ramada, ela tinha 9918, 1,80 m de largura, tá ok? Então nós vamos fazer o seguinte: eu vou dobrar isso aqui no meio, só para vocês, só para poder fazer uma ilustração para vocês, tá? Bom, qual é o sentido de corte de uma malha, né? Esse é o sentido que ela foi feita. Você vai cortar sempre nesse sentido aqui. Por quê? Esse lado da malha não cede, mas esse lado da malha cede. Será que aqui melhor, tá, gente? Minha câmera tá uma droga hoje. Nesse sentido, a malha não cede, ó, tá? Porém, nesse sentido, ela cede. E a malha tem que ceder para que você possa estar cortando ele na posição correta, no sentido transversal, porque no sentido de comprimento você não pode tirar o viés, tá ok? Fica aí a primeira dica no caso. Outra coisa que é interessante falar aqui é sobre a largura da malha. Então, nós já definimos que nós temos dois tipos de malhas para cortar. A gente tem a tubular, essa tem um maior aproveitamento, nessa a gente tem menos problemas, e a gente tem as malhas ramadas, que é o caso do suplex, que é o caso da psicolaicra, até mesmo a malha, né? A gente tem malhas ramadas e malhas tubulares, e daí por diante, tá? Bom, para usar como exemplo, eu cortei aqui, tá? Ela tem a de malha tubular para poder fazer com que ela fosse ramada. Então o que eu fiz? Ela tem o mesmo comprimento dessa outra malha. Giba, primeira dica: como no seu caso é camiseta, quando a gente compra uma malha, a gente compra uma ribana para poder fazer essas golas, tá? Ou para fazer regatas, ou fazer outras coisas, a gente compra a ribana, tá? Aqui, ó, eu estou utilizando um viés de 5,5, tá, Giba? Só para você ter uma noção aí. A gola dessa regata aqui, no caso, que é uma regata masculina, ela tá com um aparelho 5,5 que vira 1. O que é isso? Júlio, ele só vai dobrar o meio? Não, ele vai dobrar o acabamento de fora, porém o de interno geralmente é assim, ó, tá?
a costura bate em cima aqui, tá? Então ficou aí outra dica. Então naquele caso ali, no caso de camiseta, gente, eu adoro usar o aparelho 5,5 para cima. Bom, como eu disse, tá vendo, ô Giba? Você vai perceber o seguinte, nesse caso aqui é a malha da regata ou da camiseta, do que você vai fazer. Porém, a malha da gola é a ribana, tá? Então seria essa malha aqui, ó, tá? Que eu cortei ela ramada para poder mostrar para você um exemplo na hora que eu for mostrar o corte ali. Bom, aproveitando que eu estou falando com você, Giba, para você a dica é essa aqui, né? A malha vai estar, você vai comprar a ribana, tá? E vai ter que cortar essa gola para poder fazer esse cortezinho aqui, ou seja, o corte do seu viés, tá? Esse tipo de corte aqui, você vai ver, Giba, que o meu viés aqui ele tem uma pequena variação. Por que que ele tem essa pequena variação? Porque essa é uma máquina comum e essa aqui você vai ver que não tem variação alguma. É porque é uma máquina muito cara, tá? É uma máquina que corta sem variação nenhuma, mas está muito longe da condição de muita gente, tá? Então geralmente o pessoal usa isso aqui. O interessante é que esse viés não varie, tá, Giba? Para poder, você me faz uma pergunta sobre rapidez, para se você trabalhar rápido, às vezes nem é tão vantagem trabalhar rápido, e sempre trabalhar mais bem, procurar a melhor perfeição, né? Eu não sou muito bom cortador de viés não, vou fazer um exemplo ali para tu ver, mas também exige habilidade, tá ok? Então, vou deixar isso aqui. Depois eu vou mostrar para vocês, que estão aí no canal, o que pode ocorrer nesse caso aqui, ó, e vou dar uma dicasinha aí que pode ser fundamental na hora de fazer o teu viés aí para dar um acabamento melhor, tá? Bom, Giba, então tá aqui. Como é que eu faço? Eu vou lá, corto, no meu caso aqui na minha máquina eu vou cortar um pedaço de malha tubular de 1,10 m mais ou menos, tá? E vou cortar os meus rolos de viés, eu vou te mostrar isso depois. Aproveitando que eu estou fazendo esse vídeo aqui e eu não posso ligar a máquina ali agora, é muito cedo, tá, gente? Então eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante aqui. Vocês que fazem calcinha, que fazem vestidos, né? E que não prestam atenção nessas questões, vou dar uma dica aqui de uma coisa interessante. Bom, vocês lembram ali que eu falei que a malha dá 1,80 m, correto? Então eu cortei um pedaço, só nesse um pedaço de 1 metro aqui, eu cortei, né, vamos supor, isso aqui é a malha que eu cortei para me poder fazer o viés ali. À medida que eu vou aumentando a minha produção, essa dica que eu vou dar aqui, ela vai aumentando os seus custos. Vamos ver por quê, tá? Então eu tenho aqui um pedaço de malha que eu vou fazer viés, ele tem 1,80 m, tá? 1,80 m de comprimento. Indiferente se a minha malha é tubular ou se ela é ramada. No caso da malha tubular, eu consigo um aproveitamento total. Por quê? Porque meu viés não tem emenda. Então, nesse caso, a gente fica bem... Bom, eu vou dar um exemplo aqui de uma situação que me ocorreu, tá? E que pode ocorrer com vocês ou que vocês nem sequer prestam atenção, né? Principalmente quem está começando aí, o viés eles acham muito pequeno, tá? E acaba não prestando atenção que isso aqui pode estar aumentando o custo deles. As pessoas ficam procurando coisas baratas e às vezes as coisas que estão aumentando o custo deles, eles não prestam atenção. Bom, já me ocorreu um caso, isso pode ocorrer também no caso de biquínis, tá? Eu vou fazer um biquíni aqui meia boca, tá? Vamos supor, um biquíni daqueles que tem alcinha, tá? E vamos supor que o viés dele parte daqui pra cá, tá? E daqui pra cá. Mas eu vou usar um caso que ocorreu com o meu. Aqui era um vestido e eu passaria o viés aqui. Porém, esse vestido, não sei se vocês já viram, uns vestidos que tem umas cordinhas atrás, tá? Bom,
É lógico que tudo tem um padrão, a gente não usa todo o padrão, uma hora fica exagerado. Então nesse caso desse vestido, o padrão desse viés que sobrava para poder fazer o lacinho, que é aquele dali um lacinho aqui atrás, gente, ó, tá? Essa ponta que está sobrando aqui, ele dava 1,40 m. Bom, legal, né? Se eu tivesse usando uma malha tubular e tivesse a opção, mas eu não tinha, tá? Eu estava utilizando uma viscolaicra. E a minha viscolaicra tinha 1,80 m, tá? Mas vocês lembram aqui que eu falei que todo esse cordãozinho de viés 3 que eu fiz aqui, né? Ele dava 1,40 m, tá? Então vamos supor, como é que ocorre nesse caso? Vamos supor, isso aqui é a malha que eu tenho e eu tenho que passar uma costura nela para que eu possa fazer o viés de 1 metro. Vou cortar aqui, né? Vamos supor, eu cortei 1 metro de malha, igual eu fiz aqui com a tubular, né? Só que agora eu tenho que emendar na over para que eu possa tirar esse viés aqui, né? Então vamos prestar atenção. Bom, como no meu caso, no meu vestido, no meu biquíni, por exemplo, eu vou usar do viés exatamente 1,40 m. O que isso significa? Se aqui tem 1,80 m e eu usei 1,40 m, essa sobra onde eu fiz a emenda, ela vai ficar com 40 centímetros. O que está acontecendo aqui, gente? Dentro de 1 metro de tecido, se eu vou tirar uma tira de elástico, de viés, né? Vamos pôr aqui um viés aqui. Vamos supor que nesse 1 metro de viés eu tiro só os 40 centímetros, ou 1,40 m no caso, e os outros 40 centímetros eu estou desperdiçando, ou seja, porque eu emendei a malha, quer dizer que todo esse pedaço de malha eu estou tendo uma perda nele. E isso vai multiplicando à medida que sua quantidade vai aumentando. Muita gente que faz calcinha aí, que está iniciando, não tem essa noção, né? E vai jogando isso aqui, ele não percebe que ele está jogando dinheiro fora, né? Que ele poderia estar baixando o custo dele aqui, ó. E não lá procurando uma coisa baratinha, um jeitinho de fazer isso ou fazer aquilo, né? Isso são cálculos que eles não passam para vocês, né? É vocês que tem que prestar atenção de quanto que você está comprando de tecido, quanto você está gastando. Então, só para vocês terem uma ideia, nesse 1,10 m de malha que eu tenho aqui, tá? De comprimento, eu estou tendo perda em 1 metro de malha, eu estou perdendo 40 centímetros de fora a fora nessa malha. Peguem uma régua e deem uma olhada para vocês verem o que é 40 centímetros. Essa minha régua aqui tem 45, tá? Eu estou jogando automaticamente um pedaço assim fora de malha. E isso eu estou jogando, você só percebe que você está jogando essa malha, né? Mas depois do viés estar pronto e você tem que cortar, você está jogando a sua luz, o seu tempo de energia, tá? Você está jogando sua hora de trabalho fora, tá? Então você está jogando a sua hora e tudo mais que você acrescentou, a sua linha, né? Você está jogando também 40 centímetros de linha, e isso faz uma diferença quando você põe no papel muito grande lá, tá? Então, pessoal aí, né? Quem aí não tem um biquíni que ele não passa um viazinho aqui e tal, né? Vem daqui, sobra um pedaço para cá. Vocês já fizeram a conta dos comprimentos desses pedaços aqui para vocês verem o quanto vocês estão perdendo, né? Quem tem aqueles baby doll que precisa dar nozinho e tal, então isso entra no custo, tá, gente? Essa perda aqui, ou você tem que procurar meios para sanar. No caso de aproveitamento exato do tamanho, só aproveitando totalmente o viés, que é no caso de malhas tubulares, tá ok? Então a gente volta no próximo vídeo aí, eu vou mostrar a dica de como fazer uma emenda aqui para que você perca menos tempo e ganhe um pouquinho mais de qualidade, e vou cortar isso aqui pro Giba entender, ou para muitos aí que não sabem entenderem, tá ok?
Bora lá então.